Olá, é uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez no IA com Propósito. Um momento que a Exponential traz aqui para você que está nos seguindo, para você que está querendo entender mais do movimento, de como a inteligência artificial está aplicada aos negócios e como que você pode se reorganizar para conhecer mais dessa temática que está fazendo parte de todas as nossas vidas. E nós aqui da Exponential separamos um momento sempre para poder trazer uma atualidade, o que, que a gente está vendo nos negócios. E eu quero começar dizendo aqui muitas boas-vindas para todos vocês. E aí, Paulo Grigorovski, hoje a nossa temática vai ser uma continuidade do nosso último encontro. A gente trouxe o porquê que a Exponential nasceu. E quando ela nasce com o propósito de exponencializar a vida das pessoas e dos negócios, principalmente nessa nova era da inteligência artificial, a gente também quer trazer para vocês o porquê que a gente entende que isso é tão importante para estar na sua agenda, que é aí um executivo, uma liderança, um gestor, um profissional que quer estar antenado e à frente aí desses movimentos. Para isso, eu quero dar aqui as boas-vindas também ao meu sócio, Paulo Grigorovski. Tudo certo por aí, Paulo? Ô, Rafaela, tudo ótimo. Rafaela não, né? Rafa, né? Não vamos aqui aos formalismos, né? E você pode me chamar de Grigo, né? Olha, uma boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Esse tema, Rafa, é super importante, né? Porque, no final das contas, a gente está vivendo uma era de ultra-transformações. E com isso vem ultra incerteza. Mas a grande certeza que a gente tem é que a gente tem que se transformar, a gente tem que se adaptar a esse novo cenário. E o que a gente fala aqui na Exponential é criar a sua melhor versão. A gente vê nas empresas um movimento, às vezes, que pode parecer silencioso para alguns, mas não está, né? De transformações que já estão acontecendo nas estruturas organizacionais. A gente mostrava algumas falas do CEO da McKinsey, que já há um ano e pouco, falando: olha, uma parte relevante, mais de 40% das pessoas vão ter que se recapacitar aqui com inteligência artificial generativa. E ele falava que a maior preocupação não deveria ser se você vai ser substituído ou não pela IA, mas sim quais são as novas habilidades que você deveria ter como profissional. Porque se você estiver se recapacitando, buscando essas novas habilidades, no final é você que vai se substituir pela sua melhor versão. E aí, Rafaela, eu queria trazer o conceito que a gente está vendo dentro das empresas, essa transformação dentro da companhia das próprias funções e posições, a maneira como as pessoas trabalham. E a gente tem o conceito de upskilling e reskilling, né? Upskilling, e eu queria trazer isso à tona aqui rapidinho e depois passo a bola para você. O upskilling é quando a gente incorpora algo novo, né? Aumenta um pouquinho aquela habilidade que a gente já tem e melhora um pouco e a gente aumenta a nossa produtividade e eficiência. E o reskilling é algo mais transformacional, né? A gente deixa de fazer a maneira como a gente faz aquelas coisas, talvez de uma maneira muito operacional e tal, e aí a gente consegue transformar a maneira como a gente trabalha, tendo até uma visão muito mais estratégica, né? E, consequentemente, gerando um valor desproporcional. Então, a gente transforma a nossa forma de trabalhar dentro da empresa e a tecnologia, consequentemente, especialmente a inteligência artificial, está aí para isso, para nos ajudar nessa transformação. Devolvo para você essa bola, porque a gente está vendo dentro das empresas já vários programas de reskilling surgindo, empresas no mundo, e uma necessidade muito grande de fazer o reskilling dos seus colaboradores. E aí, quando a gente volta no porquê, né, Grego, a gente tem que primeiro entender que nós, nesta era de ultratransformação, a gente às vezes se sente até perdido. Quando a gente olha para a infoxicação de informação que a gente tem hoje, né? A infoxicação, e aqui eu quero trazer o querido, que é o Walter Longo, que me ensina muito sobre isso, tá? Um grande mestre. E ele traz essa palavra, e eu acho que é isso que a gente tem vivido, quando a gente vive esse turbilhão de tecnologias novas, novas informações o tempo todo, centenas de aplicações diariamente estão ao nosso dispor, a gente fala, o que, que eu sigo, o que, que eu faço, qual curadoria que eu tenho. E dentro desse movimento de ultra incerteza, a gente tem visto muito nas empresas um diagnóstico, um sintoma que está trazendo mudanças catastróficas até para os negócios. Um ponto que a gente tem visto é quando a gente olha para as estatísticas mundiais e o Brasil sendo aí um grande capitão dessas estatísticas que não são positivas, como, por exemplo, nós hoje ocupamos
o primeiro país em turnover e o segundo em burnout. A saúde mental das pessoas, a pressão no trabalho, é uma preocupação da gente enquanto líder, enquanto gestor, enquanto executivo, de como é que a gente, nessa infoxicação toda, a gente vai ajudar os nossos profissionais a fazer esse reskilling que você comentou. Então, quando a gente traz o porquê da Exponential em ser um apoiador e um acelerador das empresas a implantar a cultura de reskilling, é porque a gente precisa de tornar-se parceiro mesmo deste movimento, que é um movimento não é de uma empresa, duas, a gente está falando de estatísticas que realmente elas hoje mudam, inclusive, a cor dos negócios. Imaginam, quando a gente está conversando, gente, dentro das empresas, as pessoas estão preocupadas por não terem profissionais para trabalhar, por estarem aí com a saúde mental, conduzindo projetos, tendo que abortar projetos porque as pessoas estão em burnout. Isso é a realidade. E quando a gente olha para isso, como é que a gente faz para poder acelerar essa cultura de reskilling, para ajudar essas empresas, essas organizações e essas pessoas a saírem desse movimento não positivo para a gente poder ir para o core do positivo? E Rafa, eu acho que para isso as empresas estão querendo, né? Às vezes elas não sabem ainda o como, mas a gente sente, e aí trazendo dados para todos aqui, né? A gente sente essa vontade das empresas começarem a trazerem programas de reskilling, programas, trilhas, né? Nós somos muito procurados pelas empresas para justamente começar essa jornada de implantação e de transformação dos profissionais, do reskilling deles com a inteligência artificial. E é isso que a Exponential faz, muito indo nas empresas. E eu queria, você trouxe algumas estatísticas, mas eu queria trazer algumas outras do relatório da McKinsey para todos, né? Referência no mercado. Ela soltou um relatório no início do ano chamado Super Agents in Workplace. E alguns dados que a McKinsey trouxe nesse relatório de empresas no mundo inteiro, apenas 1% das empresas se consideram maduras na adoção da IA. Quase metade, Rafaela, 48% dos funcionários consideram que o treinamento formal é o recurso mais crucial para adotar a IA na empresa. Eu vou repetir. Quase metade, 48%, eles deram uma opção de o que é o mais importante para adotar a IA na empresa. Você podia escolher qualquer coisa. Quase metade dos funcionários falou: olha, treinamento formal. É quase um clamor, um pedido. Me Eu ajuda, preciso. eu quero me transformar, mas me ajuda. Né? Outro dado: mais de 20% relatam receber mínimo ou nenhum apoio para aprender a usar IA no seu dia a dia. De novo, um clamor aqui. E por fim, os funcionários usam IA 3 vezes mais do que os líderes imaginam. Então o líder às vezes está barrando, não usa tanto, não. Está o funcionário usando, às vezes, sem governança, sem estar compliant. Então, assim, eu estou trazendo esses dados aqui que eles ajudam a iluminar o caminho de todos nós, como empresários, como empreendedores, como profissionais, né? De que o tema de reskilling e o tema de você trazer programas de treinamento, reskilling, requalificação dos profissionais é uma parte fundamental, importantíssima e imprescindível, se não a mais importante, como a gente está vendo no relatório aqui, para adotar a inteligência artificial no dia a dia das empresas, Rafaela França. E aí, a gente tem uma grande temática que a gente traz na Exponential como uma base. Para que a gente promova essa transformação tem que virar uma cultura. Não pode ser um treinamento. Isso não muda o jogo. Então, para se fazer uma cultura nova, a gente precisa de abrir a mente das pessoas para esse novo. Tem que fazer com que elas se sintam empoderadas. E aí, né, Grigo, a gente tem trazido uma temática que quem está liderando isso nas empresas, e os bons cases, é quando o RH traz isso como um empoderamento de ser o grande líder dessa transformação. Então, a gente fala que o RH, ele lidera essa transformação nas empresas porque ele abarca ali toda a estrutura e ele pensa como é que eu vou ajudar a área de serviços, a área comercial, a área de vendas, o marketing. Como que eu consigo criar algo que seja cross nessa organização? E aí tem uma temática que aí é uma construção nossa aqui da Exponential também, e aí o Grigo traz muito essa... Ele é um criador nato, né, gente? Eu tenho aqui uma super orgulho de ter aí um grande parceiro, e ele trouxe essa criação há mais ou menos uns 2 anos atrás, quando ele criou a temática de que o RH, recursos humanos,
ele não pode mais ser considerado recursos humanos. Ele tem que ser um reskilling hub. Um reskilling hub para poder apoiar a todas as áreas. Não é sobre tecnologia. Isso é sobre a mudança dos negócios. É sobre a necessidade do novo profissional criar essa nova cultura e esse novo profissional que não é uma solução da área de tech. A gente fica achando assim, inteligência artificial é mais um projeto para a área de tecnologia. Não. Isso é um dever de eu, enquanto profissional, já me habilitar com novas formas de atuar, nova forma de usar ferramentas, nova forma e linguagem de conversar com os robôs, com as máquinas, com os algoritmos. Isso agora já está acessível para todos nós. Então, essa mudança e essa cultura é o que a gente, inclusive, tem vivenciado em diversas organizações de todos os tamanhos, né, Grigo? A gente tem visto isso nas organizações em geral, nos nossos clientes hoje. A gente tem visto como que o RH está capitaneando isso, está chamando para a responsabilidade, e tem uma provocação que a gente faz para o CEO, né, para o RH, ser esse líder da transformação. O CEO também tem que se reposicionar, né, Grigo? Como que você acha que funciona isso? Sendo um Chief Education Officer, né? Rafaela, a gente já está no finalzinho aqui. Eu queria deixar uma mensagem, queria perguntar qual é a sua mensagem final. Mas assim, a minha mensagem final é o seguinte: é isso que a Rafa falou, não é sobre tecnologia, é sobre cultura. Então, comece a criar uma trilha, uma jornada com os seus colaboradores, né, de desenvolvimento não só de novos conhecimentos, mas de novas habilidades práticas com a inteligência artificial. E isso é uma jornada. E ao longo da jornada, você vai transformar isso em novas habilidades e vai transformar isso em valores para o seu negócio. É sobre isso. Rafa, e a sua mensagem? A mensagem final é: pare de delegar isso para o setor de tecnologia. Comece a entender, comece a colocar essa temática e chame o RH para sentar nessa mesa de transformação. A gente se vê em breve a gente se encontra em mais um momento aqui no IA com Propósito. É um compromisso da gente trazer para vocês o que a gente está vendo aí nos negócios e como você, profissional, tem que estar conectado com esse movimento. Bora lá continuar exponencializando vidas, não é isso, Grigo? Bora lá! Forte abraço, exponencial. Até breve. Com Tchau, Deus. tchau.